Olá, estamos apresentando mais uma edição do Mulher de Respeito, podcast que nasceu para debater o tema sobre o assédio com mulheres no ambiente corporativo. Estou aqui junto com a Isadora e hoje com as convidadas Aline e Natália, que são profissionais de RH. E nós vamos trazer isso aqui à mesa, um debate bem rico, bem importante, para que você leve para dentro da sua organização. Vamos lá, Isadora. Começa para a gente aí a apresentação das meninas, iniciando o nosso bate-papo. Olá, uma alegria estar aqui de novo, um tema tão relevante. Já vivi isso nas empresas, sei como é, passei a me dedicar ao tema para entender melhor e tenho certeza que teremos uma ótima conversa hoje. Olá, eu sou a Aline Denucci, sou psicóloga de formação, especialista em saúde mental no trabalho e apaixonada pelas relações do ser humano com o trabalho e o impacto que causa nas nossas vidas. Meu nome é Natália Prachedes, sou gestora de RH, atuo na área há mais de 20 anos e sou alucinada com as pessoas que estão à frente dos postos de trabalho. Muito legal. legal. Me motiva. Vamos começar então, cara, dois temas aí legais, né? Alucinado com posto de trabalho e saúde mental. Uma primeira provocação que eu gostaria de fazer é como está a saúde mental das pessoas nas empresas. Independente até da questão do propósito do debate, que é o assédio em si. Mas como que está a saúde mental? Como que vocês estão vendo a pessoa nessa loucura da sociedade? Como que isso está dentro do ambiente corporativo? Bem, assim, agora pior, né? Embora a gente está olhando mais, tem uma disposição para tratar e está trazendo para a mesa, mas as empresas é uma grande fatia do que acontece aqui fora. Aqui fora não está muito bem, lá também não. Né? Então, mas a boa notícia é que o assunto está aberto. O que antes a gente não podia falar, era um problema. Eu dizer que eu tinha depressão ou que eu era medicada. Então, eu não podia falar. Hoje, as pessoas podem trazer o assunto. Tá falando mais, daqui um pouco vai ficar melhor. Porque a saúde mental começa no falar, né? De eu poder ter um ambiente onde eu consigo, assim como eu falo que estou com dor de cabeça, estou com dor nas costas, eu não estou bem. E não ser taxado como alguém que é a depressão. Eu estou e posso. Então, primeiro está tendo um letramento. Tá. E que eu acho isso muito importante, necessário a gente trazer esse letramento para todos, começando para liderança. É de cima para baixo, não é de baixo para cima. Estourou a bolha, né? Então, hoje a gente tem uma liberdade para tratar de assuntos que antes eram velados, que antes não poderiam ser falados, né? Hoje a gente pode falar. Como eu atuo, né, diretamente no terceiro setor, furou a bolha também dos menos favorecidos, vamos colocar nesse ponto, né? Hoje as pessoas têm o CRAS que dão esse suporte, então elas têm hoje um diagnóstico que antes não tinha. Ah, ela tá doida, ela tá maluca, surtou. Não, hoje elas têm um diagnóstico, né? E esse diagnóstico consegue ser tratado pelo SUS, né? Ou pelo plano de saúde mesmo, que o plano de saúde também tinha uma dificuldade muito grande de aceitar esses diagnósticos, né? Então, eu vejo que realmente furou a bolha. Então, tem que aproveitar. Furou a bolha, vamos para frente e vamos tratar do assunto como um todo, né? Não só aquele ponto específico, né? Porque sempre tem uma raiz da causa, né? Sempre tem um gatilho, sempre tem alguma coisa. E isso, como a Aline falou, reflete, né? O de fora reflete o de dentro. E o de dentro também reflete para fora. Eu acho que é a oportunidade de ver o ser humano integral. A gente segmentava, esse aqui é meu trabalhador. Chegou, entrou, passou o crachá, meus problemas ficaram lá fora. E a gente viu que não, né? Assim, isso já foi superado. Se eu não estou bem em casa, se eu tenho um problema, se eu estou me separando, eu não vou chegar e ficar ótima.
E isso tem que ser normal. Eu não estou bem, não quer dizer que eu vou estar improdutiva, mas eu vou estar diferente. Né? E eu estou humanizando as relações do trabalho. O próprio líder entender que ele tem os dias dele que não está bom e está tudo bem. E eu dizer que não está bem vai aproximar a minha equipe de mim, porque ele vai falar, olha, ele também tem problema. Quando eu estou com a capinha da super heroína, eu nem falo com ela, porque ela não tem o problema que eu tenho, ela não vai nem saber. Até para poder pedir ajuda, né? Exato. Eu estou com meu filho doente, eu estou preocupada com isso. Se eu perder algum detalhe, você me ajuda? Se eu deixar alguma coisa escapar? Né? Isso tem que ser uma conversa naturalizada nas empresas, né? Eu com a minha equipe, quando eu estava na posição de líder, até de saúde ocupacional, eu falava, as que estavam às vezes mais próximas, eu falava, você me vigia. Hoje eu não estou boa, não. Me vigia aí, porque às vezes que você está até mais irritada. Né? Tem dia que você dormiu pouco, irritabilidade fica lá em cima. Então, assim, olha, hoje me vigia para eu não falar demais. E aí, isso aproxima e humaniza. Então, a gente está vendo a humanização nas empresas. O que, acho que começa dando um caos, depois, para antecede a paz, é a guerra, né? É o caos. Então, a gente está aí nessa transição. É o que eu percebo. E se a gente fizer um recorte aí para a questão das mulheres no ambiente de trabalho e também das mulheres em geral? Claramente há um despertar das mulheres para a questão do assédio como um todo, né? Uhum. A questão do não é não. Né? As mulheres adultas de hoje veem das mulheres mais jovens um posicionamento muito mais firme quanto a coisas que nós fomos ensinadas a naturalizar. E hoje as mais jovens já falam, não, isso não é natural, isso tem que ser, não pode ser dito, né? Eu pelo menos aprendo diariamente de ver esse movimento das moças que vão chegando. E como é que isso chega no ambiente de trabalho? Porque esse despertar ele é social. Uhum. E aí isso chega dentro das empresas, que normalmente tem um modelo mais estático, digamos assim, ou antigo. Como é que vocês percebem isso? Como é que você vê, Natália? Eu vejo muito assim, a nossa geração, né, como você falou, a gente foi blindada, né? Tem que aceitar, pronto e acabou. Como hoje o diálogo é mais aberto, hoje quando você para pensar, você fala assim, nossa, aquilo que aconteceu comigo foi um assédio. E não teve ninguém para me alertar, para me falar, porque eram assuntos que não se falavam dentro de casa jamais. No ambiente corporativo, nunca. Então, assim, hoje, como essa geração mais nova tem mais acesso também às informações, e as informações vêm chegando mais abertas e mais claras e num compreendimento, assim, muito acima do nível. E a gente concorda com elas? E a gente concorda. A gente aprende, às vezes, com a filha dentro de casa. Tive uma palestra na escola, mãe, você sabia que se acontecer isso com você, é considerado um assédio? Mãe, para. Nossa, é mesmo. E eu aceitei por tanto tempo calada, com medo de uma represália dentro da empresa, de perder o meu emprego, de perder o sustento da minha casa. Ou porque os homens são assim, não adianta brigar? Deixa assim, é o jeitinho dele, tem as coisinhas dele, deixa ele falar assim, não cabe mais. Não. Eu acho que a gente tem que começar a usar mais a palavra não. A gente ainda tem muito receio. E a mulher carrega uma culpa que ela vem embutida na gente, que a gente se sente culpada, às vezes, de falar demais. Nossa, acho que eu falei demais, não devia ter falado isso. Aí vem aquela culpa que corrói. Da próxima vez você não vai falar. Porque você sente aquela culpa, aquele peso. E as empresas estão conseguindo lidar com esses nãos? Como é que você percebe isso? Eu entendo que tem uma disposição de muitos, mas eu sempre tento propor trazer o homem para a conversa. A gente sabe da nossa dor. E assim como a nossa criação foi, é isso mesmo, é a natureza do homem, a homem não aguenta, ou seja, ele não aguenta, eu tenho que aguentar, né? Só que ele sabe o que é passar por isso. Porque ele foi treinado também a dizer que é isso, é a natureza do homem. E é até aplaudido, né? O cara é um garanhão, né? E aí a gente... Só que eu vou trazer para ele o que ele faz.
Qual que é o efeito? E a gente tem as conversas muito intensas e densas entre nós, profundas, e a minha percepção é que eles estão ficando raso. E aí, traz para a conversa. Um exemplo muito simples é perguntar para homem, o que você pensou na hora que você veio para vestir essa roupa que você tá, para vir trabalhar? Pus a roupa, pus a primeira que eu achei, Aline. Então, eu não posso. Se a minha for de alcinha e vai ficar parecendo que eu quero insinuar num calor senegalês. Eu tenho que estar tampada para não parecer que eu quero seduzir. Só que eu não quero. A sedução está na cabeça dele. Só que aí ele não sabe disso tudo. Isso é energia, eu já achei cansada. Ou mesmo um assédio moral. Os homens foram ensinados a serem fortes, a não precisar ouvir ninguém para tomar decisão. Ou ele toma decisão sem escutar ninguém. Olha como ele é um bom líder. Um bom líder, exato. Então, assim, e eu compartilhar... mas você não toma a sua decisão? Não, é porque compartilhada ela é melhor, né? Ela é sustentável, as pessoas se envolvem. Aí você tem um esforço para dizer. Acho que na empresa está, assim, no entendimento. E, de novo, eu sempre vou bater na tecla do letramento. Eu preciso trazer para essas pessoas e trazer esses homens para conversar com a gente. Mas, porque a gente está fortalecendo entre nós. E a gente tem que ficar forte, né? Assim, porque também fomos criadas para competir entre nós. O que é tristíssimo, né? Assim, da gente... tá vendo? Mas ela... Não. A gente precisa se cuidar e estar forte, mas trazer para a conversa, para entender o que a gente sente com aquele olhar, com uma fala inadequada, que pode ser que no passado alguém se sentiu valorizado, mas não. Você ficou gostosa com essa roupa, não agrega. É ruim. Né? Assim, então, e essas coisas... são no letramento que a gente vai fazendo. Acho que a água mole em pedra dura. Sabe? E, Túlio, já que ela falou de trazer o homem, você percebe um aprendizado na sua vida? Quando você olha para trás, quando você olha 10 anos antes, 20 anos antes, no que você achava que era um padrão, você consegue hoje ver uma reflexão nesse caminho? Muito grande. Até hoje, quando eu comento quando foi criar a plataforma, né, que é para combate ao assédio feminino, e eu fui compartilhar isso com várias pessoas antes, e eu conversei com várias mulheres, tal, para entender como que estava isso nas empresas. E eu falei assim, cara, mas, isso aí acontece nas empresas, né? Então, existe ali uma, tipo assim, cara, ele está mexendo numa área que não devia estar mexendo, né? Mas o comportamento, sim, mudou, tem mudado. Acho até pela pressão do mercado hoje, da sociedade, que não é mais aquela sociedade que ficava calada, né? Então, assim, as coisas hoje têm celular, podem ser filmadas, as pessoas se comunicam, a Rádio Peão ficou mais empoderada, porque ela tem um aparelho de celular. Então, as pessoas têm que aprender, primeiro, se não gosta, tem que aprender a se respeitar. E achei legal o que você falou também, Aline, que o que acontece lá fora é o que acontece, às vezes, dentro do mundo corporativo. É o reflexo. Então, uma coisa que me despertou muito ano passado foi o número de feminicídio, né? O tanto de casos explodindo em relação ao desrespeito brutal das mulheres. E quando fui ver para dentro das organizações, isso não estava diferente. Só que a mulher silencia porque ela tem que ter um sustento e também tem uma coisa na cabeça delas, às vezes ela acha até se ela que está errado, com o pensamento errado, né? E aí vem até a questão de saúde mental que eu vejo das empresas. Porque essa é uma questão muito grave, mas será que as outras questões também dentro da organização estão sendo tratadas? Né? Igual você falou, a mulher pode estar passando, ou então até o mesmo homem, né? Por um problema familiar sério, e ele tem que estar bem dentro da empresa. Cara, é difícil. Mas na visão dos investidores, dos gestores, é o seguinte, faz alguma coisa, mas aquela pessoa tem que produzir. A produção tem que acontecer. E muita empresa não quer investir em saúde mental, não quer investir nesses problemas. Elas preferem dizer, cara, vamos tratar isso aqui, produzir, e ela que se cuide em casa.
mas o assédio acontece dentro da empresa. E afeta, acho que tanto o homem, tanto as mulheres, e isso não é medido em pesquisa de clima. Então, até queria a opinião sobre o diagnóstico de clima organizacional. Eu conheço várias empresas que falam assim, cara, o diagnóstico de clima não serve para mim. Não serve. Para que diagnóstico de clima? Né? Mas o diagnóstico de clima também eu vejo que não mede o assédio. As empresas de RH, os profissionais de RH, eu vejo também que não estão medindo essa questão do assédio dentro do diagnóstico. E aí para os gestores fica complicado, né? Enfim, tem muita coisa em cima dessa pauta que o homem precisa ser trazido. Então nós estamos conversando aqui só com mulheres, mas o homem também tem que estar na mesa, conversando, tal, debatendo, porque é a visão dele que vai fazer mudar muita coisa dentro da organização, né? Quando o homem sai, cara, aí tem que ter alguma coisa aí que tá interessante. Desperta os outros quando um vem pro bando, né? Assim, fala, ó, o fulano Justamente. tá lá com elas. Aí, fala, ó, então eu também quero ir. E quanto mais vierem, assim, e são pessoas que têm uma representatividade, os líderes têm que vir e defender o assunto e tratar, porque senão vai ficar sempre ali no raso, estão falando, olha, a gente está falando, mas não está mudando. Né? Não está mudando o cenário, o silêncio absoluto sobre algumas coisas que são claras. Existiu assédio, existiu, mas abafa o caso. Mas foi com o diretor. Não fala. Mas, Aline, você acha que os profissionais também de RH das empresas, Aline e Natália, estão preparados para lidar com esses casos dentro das organizações? Como que o RH é pressionado pela alta gestão também de falar assim, cara, isso não é função sua, isso aqui é do compliance. Uhum. E aí chega no compliance, ó, morreu o assunto. Como vocês acham isso? Então, Parou aí. Eu acho que preparados estão para falar, para tratar o assunto. O que a gente vê é que o RH não tem poder decisório, muitas vezes, e nem tem poder do veto. E isso é o que fala assim, olha, então vai pro líder maior decidir. Até porque o RH normalmente é liderado por mulheres. Exato. Aí fica no olhar da liderança, está enviesado. Mas está preparado para tratar. Sabe o caminho que tem que seguir. Só que quando eu levo para quem decide, porque eu posso fazer toda a apuração, junto com o compliance, tudo, falar, olha, isso aqui é real, aconteceu. Mas é um diretor. E aí? A regra é, vamos desligar? Veja bem. Não é bem assim. Exato. E a imagem? É um diretor da empresa. Aí eu vou falar da reputação, aí entra num outro lugar que silencia e você leva tudo, todas as evidências. Às vezes é só, a gente vai olhar. Morre o assunto. Vou olhar te retorno. Vou E o olhar e te retorno retorno. nunca vem. Preparados estão. Querer resolver é uma outra instância. Eu vejo muito mas isso. é o seguinte, vocês sentem, por exemplo, como profissionais de RH, tanto vocês quanto colegas da área, tipo assim, que tem a vontade de falar, mas existe uma pressão da alta gestão que não pode se tocar no assunto, ele é blindado? Muito. Principalmente em grandes corporações. Mesmo tendo um compliance com cláusulas específicas sobre o assunto, mas quando chega, ele vai atingir a hierarquia, né? Vamos pôr aí, nem de um gerente, eu falo que é de um supervisor para baixo. Aí desliga, acontece, põe na rádio peão, que foi desligado por conta disso, né? Vira o boi de piranha e pronto, acabou. Mas chegou da gerência para cima? Não, a gente tem que analisar com calma. Porque é uma pessoa que está aqui há muito tempo, né? Tem que ver com o CEO, a diretoria, a alta cúpula de grandes empresas é velado. E o assédio acontece em todas as posições? Todas.
Todas, todas, todas. Ninguém Eu tô para te dizer que mais alto tem mais do que a gente imagina. Até porque está relacionado ao exercício do poder, muitas vezes, né? O poder, aquele ditado, né? Quem quer conhecer realmente uma pessoa, dá poder para ela. Sobe numa gilete e faz discurso, né? Então, assim, quanto mais alta a hierarquia, mais o assédio. Não só sexual, mas o moral. E o silêncio é maior também. E aí compra-se, né, o silêncio por se manter, às vezes, num cargo da empresa. E aí é o momento que a gente vê as empresas permissivas. Sim. E é interessante uma questão também para trazer aqui. As pessoas ficam em silêncio, mas elas sabem o que está acontecendo. Sabem que o fulano está assediando fulano, o que o fulano é caso do outro. Elas têm essa noção, mas ficam silenciadas. A rádio peão circula. O silêncio fica, é aquela coisa, todo mundo sabe, mas todo mundo finge também que não sabe. E agora, o adoecimento, ele não é uma opção, né? Assim, eu faço a opção de silenciar, eu faço a opção de fingir tudo. Agora, adoecimento... Que é a saúde mental. A saúde mental é inegável. E chega um momento que ela cobra. Cobra. Aí a gente vê... os próprios afastamentos, que aí tem outro problema dentro da empresa, que é esse afastamento que a gente fala que é tratada de forma administrativa. O atestado não chega. Eu te falo, não estou bem, preciso ficar em casa uns dias. Você sabe que eu não estou bem emocionalmente, porque a pressão está gigantesca. A gente prefere, por quê? É alta liderança. Como é que eu vou falar que o fulano está estressado? Caso recente que eu acompanhei, uma alta liderança infartou, teve problema, a gente sabia que era por questões do trabalho. Silêncio geral. E ele, inclusive, teve uma negociação para sair, permanece ainda obscuro por quê e tal, mas a gente sabe e adoeceu dentro da empresa. Agora, o adoecimento é algo que dá para a empresa mensurar, né? Eu tenho tantos funcionários que adoeceram. Estão saindo, afastando. E as perdas não mensuráveis? A gente tem perdas também não mensuráveis? Muitas, porque por essa questão mesmo, assim, mas se eu for buscar um atendimento, e aí o médico vai me afastar, então aí todo mundo vai saber o que aconteceu. E aí vem aquela questão de novo da nossa culpa, né? Porque a vítima, né, quase 100% das vezes ela se sente culpada pelo ocorrido, né? Fraca, ela não entende que ela não tem culpa, né? Que a culpa é do outro, né? E aí fica esse receio. Ai, mas se eu for no médico, ele vai me diagnosticar. E aí vem também, né, que esse... Vai dizer que eu tô doida. Vai dizer que eu tô doida, vai falar que eu tô inventando. E aí receber também um diagnóstico também não é tão simples assim, né? Apesar de hoje estar mais claro, né, que realmente é uma coisa que é tratada, que antigamente não se tratava, né, que taxas de cefamia de vidas eram imensas, né, que não podem ser noticiadas, que eu acho também um absurdo isso, mas é outra instância. Mas é por conta disso, então assim, o silêncio. Eu não vou no médico, não, vou... Final de semana eu recupero, segunda-feira volta outra pessoa. E tem também as pessoas que desistem, vão embora, muda a rota? Esse é o que não é mensurado, assim, além dos que não trazem um atestado e eu não tenho o número, então é subnotificado, fica no que eu tratei com você para não... Porque aí são muitas camadas, né? Então, eu, Aline, sou líder, o meu liderado adoeceu, eu vou falar que ele adoeceu, eu estou me expondo. E aí pronto, eu vou fazendo os puxadinhos para não acontecer. E as saídas que a gente sabe que é por questões emocionais, por pressão, por assédio, e que também é silenciado, e nem entrevista de desligamento é feita. Aí você fala, mas por que não? Não, ele escolheu, foi para uma outra opção, está indo para o mercado, já está com outra vaga, enfim. E fica. Por quê? Porque não é para ser dito. E é melhor assim. E tem vários, assim, a gente não quer falar do emocional, da pessoa, vamos falar de dinheiro. É caríssimo afastar.
É caro porque assim que eu vou para o INSS, eu tenho um valor que a empresa paga só de entrar aquilo ali. Tem a reputação da empresa que também fica ali de olho, o INSS já fica me vendo como uma empresa que adoeço as pessoas. Então, assim, tem muitos para desligar a pessoa é caro, contratar é caro, mas prefere-se não fazer essas contas. Mas a pessoa também estando da empresa, sem estar afastada, ela também não está produzindo Não o que ela tá. conseguiria produzir. Ela está gerando prejuízo. Ela está gerando prejuízo e está contaminando as pessoas ao lado com o estresse né? dela. É o presenteísmo. Contaminando as pessoas ao redor com o estresse dela. Né? Aquela pessoa que às vezes está fechada e ninguém sabe o que está acontecendo com ela. E a pessoa que às vezes está dando patada em todo mundo e ninguém sabe o que está acontecendo ali naquele momento dela. Então é muito sério. Acho que as empresas, e aí é um ponto também que eu queria entender se o RH está preparado para isso, porque eu acho interessante o RH, eu falo que o RH ele não cuida só das pessoas, o RH cuida da produtividade da empresa. Então, assim, não é o líder somente que cuida ali, tem até um livro interessante que é o seguinte, gestão de pessoas não é com RH. Não sei se já viram esse livro. Não. Porque o líder tem que ser um gestor de pessoas. Exato. Ele, às vezes, transfere a responsabilidade para o RH fazer o que ele deve fazer enquanto líder. Mas a empresa tem que produzir. Ok? Beleza. Ela tem que gerar riqueza, ela tem que produzir e tal, beleza. E no dia a dia, esses números da queda de produtividade tem que chegar na autogestão, em empresas grandes, chegar no conselho e falar o seguinte, nós vamos ter muito afastamento. Tem que ter algum número para mostrar para eles porque a empresa não está produzindo, porque às vezes é só máquina, né? A máquina estragou, tal. Mas e as pessoas? Como elas estão sendo tratadas? Eu acho que isso é difícil até mensurar isso em relatórios, porque o tema assédio é um tema que, dentro de todos os problemas que nós estamos tratando, talvez é o mais oculto. É o mais que causa constrangimento. É o que mais causa problema. E a gente sabe que, igual você citou um exemplo de bolha, né? Essa bolha, ela vai estourar uma hora. E aí a reputação da empresa vai para água abaixo, a produtividade vai para água abaixo, as ações dela do mercado vão para água abaixo. E aí? E aí? Como que vai resolver isso depois? Qual que é o custo disso? Então, a gente até num bate-papo antes aqui, fala assim, e o CONAR, que é o maior evento de RH, por que nunca trouxe esse tema à tona, né? Por que um tema tão grave não tem sido trazido à tona? E aí? E até essa Isadora podia complementar para a gente a questão do ESG, né? Que chegou agora muito forte. Eu tenho conversado muito com empresas fora do país, e lá já é uma coisa mais normal o ESG. Aqui ainda tem muita gente que vai por obrigação. Silêncio. O tratar, né, nos casos, né, vamos tratar a fundo. Como a gente já falou, será que vale mesmo a pena a gente tratar? Deixa a pessoa lá no cantinho dela, não vamos mexer com ela, não. Mas aí vai contaminando as outras, né? Aí, de repente, vira a maçãzinha podre e aí chega num estágio que a pessoa tem que ser desligada da empresa. E aí, muitas vezes, essa pessoa entra, né, na Justiça do Trabalho requerendo o direito dela que ela não teve, de ser ouvida, de ser tratada, foi feito um descaso, não me escutaram, não fizeram uma entrevista de desligamento, ninguém nunca chegou para mim e perguntou, simplesmente me desligaram porque eu baixei minha produtividade. Mas e por que abaixou a produtividade? Ninguém quer tratar a causa, né? Tô com um problema ali, vamos desfazer só do problema, mas não vão tratar a causa do problema. Eu falei até quem fala, quem vai trazendo o problema. Eu já fui muito silenciada nesse aspecto, porque quando você traz o problema para a mesa, sabe? Assim, gente, mas isso aqui não está certo, não. Não, Aline, isso não existe. Existe, eu tô lá, tô vendo.
por fim, você fala assim, tá polemizando. Entende? Assim, é o que você vai falar de saúde mental, o que um assédio adoece. Seja ele qual for. Se for assédio moral, se for assédio sexual, ele vai adoecer. Aí, só que eu vou trazer o assunto quando eu faço uma pesquisa. E ela vai e mostra que o problema são assédios na empresa, que é uma questão cultural. Aí eu vou e mando o resultado todo para a alta liderança. O que a gente vai fazer com isso? É doído, porque vai ter que mexer na cultura da empresa. Não é agora. Eu tenho que movimentar a cultura da empresa. E muitas vezes a escolha é engavetar. Eu vou dar um breve relato pessoal, mas eu trabalhava numa empresa e por denúncias o RH me chamou para conversar sobre assédio, eu como vítima de assédio. E aí na conversa, eu conversei, ficou muito óbvio. E o encaminhamento que o RH me deu ali, face a face, foi: vai embora, essa empresa não te merece. E foi o que eu fiz. Né? Ela sabia, provável que o RH sabia que a empresa não estava disposta a mudar. Exatamente. Às vezes a gente vai fazer a pesquisa de clima mesmo, né? Muitas vezes eu vejo que o RH fica engessado, né? E a gente não tem aquele poder realmente de tomada de decisão. Então, quando você faz um formulário de pesquisa de clima e você tem que passar para o gestor, para ele aprovar o que você vai perguntar. Se tem alguma pergunta explícita sobre assédio, é a primeira coisa que ele fala assim: isso aqui não precisa falar não, isso aqui você pode cortar. Não, esse assunto aqui a gente não vai falar não, esse assunto aqui também você substitui essa pergunta aqui, ela ficou muito... não gostei. Porque é assim, ele não consegue nem justificar o porquê que vai tirar. Então, é aquela questão da blindagem. Então, assim, não quero tratar a causa. Vou fazer uma provocação. O RH realmente não tem poder de decisão? 90% das vezes, não. Infelizmente. E se o RH chegar para a empresa, falar assim, tem esse caso aqui de assédio, acontecendo isso, tem uma norma que protege em relação a isso, a empresa vai ser penalizada na justiça trabalhista e a recomendação do RH é que se faça isso. Vocês já viram isso acontecer? E qual que é a consequência disso, se acontecer dessa forma? Olha, talvez nessa firmeza, não. E muitas vezes eu já vi, nem partindo do RH, mas mostrando, olha, o que a gente está fazendo aqui é exposição para uma reclamatória trabalhista que não tem como a gente manobrar e ganhar. E eu já escutei, nós vamos assumir o risco. A última experiência, né, profissional, né, eu fui desligada por 2 motivos. Primeiro, porque eu engravidei. Isso ainda existe? Existe. Existe. Eu engravidei. E o segundo foi que, durante o meu quase afastamento, aconteceu um caso de assédio grave. E por se tratar, né, como eu falei, né, eu adoro o terceiro setor, né, gente, sempre o chão de fábrica. Chegou num ponto que não tinha mais como sustentar, porque os próprios funcionários fizeram realmente um motim mesmo, falaram assim, olha, se não colocar essa pessoa para fora, quem vai sair vai ser a gente. Então, pela pressão, porque pela empresa, não, só esbarrou nela, ele não passou a mão nela, não. Um corredor largo, que tipo, não tem como a pessoa esbarrar na outra. E aí foi quando eu voltei da licença. É claro que não ficou explícito que foi por conta disso, mas eu comprei a briga e aí era uma empresa familiar, arcaica, com pensamento retrógrado. Então, assim, foram esses 2 motivos que ficaram para mim muito claros. A questão da gravidez é a questão que eu comprei mesmo, E é barulho. muito legal você e a Isadora trazer esse tema real que aconteceu com vocês, porque as pessoas acham o seguinte: isso não acontece. Eu, quando estava conversando com várias mulheres sobre o tema, tipo assim, 75% chegaram a dizer que foram assediadas. E outras falaram que conheciam alguém. Esse número de 75% depois passou para 100%. Então, assim, existe uma questão das mulheres de quando escuta uma outra mulher colocando um relato dela,
e que aquilo causa um problema na vida das pessoas muito grande, elas ficam encorajadas, e é até o motivo da nossa conversa, para não deixar que isso ocorra. Né? Não deixar que isso ocorra, porque é muito sério. Você perde um trabalho, tem que fazer uma recolocação. Um ponto também que eu vejo, pergunto para vocês da área de RH, é possível no processo seletivo mapear uma pessoa que tem um perfil que comete assédio, seja moral, sexual, pessoa que discrimina? É possível tentar chegar ao mapeamento desse? Alguns casos é explícito, né? Tem algumas pessoas que elas não conseguem disfarçar. E aí você, num bate-papo, eu falo que eu não gosto muito de fazer um processo seletivo. Eu bato papo, porque quando você bate um papo, a pessoa fala. A Aline falou isso. E aí, então, assim, em todos os meus processos seletivos, eu sempre conversei com a pessoa. E eu falo na entrevista, falo que não é uma entrevista, a gente vai bater um papo. E aí você vai perguntando algumas coisas que as pessoas vão soltando ali, e ali você já vai pegando, você fala, entendi. E aí você vai colocando uma observação. Eu não sei, Aline, mas assim, muitas dessas pessoas que eu tinha esse diagnóstico vinha por indicação de alguém muito forte dentro da empresa. Que tipo assim, olha, é uma indicação, tá? Essa é a minha próxima pergunta. É uma indicação, tá? Aí você fala, entendi. Aí, mas eu sempre fui muito, eu acho que esse era o meu maior erro no RH, porque eu sempre fui muito claro, falei, olha, não serve. Mas se você quiser assumir o risco, vai ser por sua conta e risco. Do veto, sabe? E aí, quando ela fala assim, não, eu vou contratar, eu mandava um e-mail, falava, olha, não foi aprovado pelo RH devido a esse ponto, porém, vamos dar continuidade na contratação do fulano de tal. Então, assim, o DP também fica naquela assim, o que eu faço? Eu vou pro RH ou eu escuto o gestor? Vai escutar o gestor, né? Porque, assim, apesar da gente ter a tríade, né, da parceria ali, né, da segurança do trabalho, do RH e do DP, mas na hora que o bicho pega, segurança do trabalho e DP, corre. E fica só ali o DP segurando a bucha. Então, tem muito disso, assim, a gente consegue por teste, por pergunta, por uma fala. Às vezes é um deslize, ainda você fala uma coisinha assim, você fica procurando pelo em ovo, mas solta, porque tem gente que não consegue segurar, que é preconceituoso, que é intolerante religioso, que tem problema com mulheres. Tem. E é assim, explícito. Mas tem essa questão. A maioria das vezes vem por indicação. Eu não sei qual, mas assim, para mim, a maioria das vezes sempre veio por uma indicação. Processo, eu também sou da conversa, assim, eu acho que nada, testes são fotografias, uma conversa, entrevista estruturada, mas uma conversa livre, de perguntas abertas, olho no olho, é muito fácil de você perceber perfil. Vai assediar, ele já... Não sei, mas tem um perfil que caminha para isso aí. Mas aí, de novo, vem o poder do veto. Eu falo que o dia que as empresas colocarem o RH na decisão, junto com o corpo diretivo maior, as empresas vão caminhar para um outro rumo. Essa decisão onde a gente junta os saberes, né? Assim, e esse onde eu tô olhando como especialista de gente. Você tem a gente não tem disputa de, eu sei quem que... Eu tô te falando com a minha como especialista de gente, você como o técnico operacional, você como estrategista da empresa, e vão juntar isso aqui, aí vai ser o universo, né? Perfeito. Perfeito. Mas hoje a gente fica muito nesse lugar de te dou todas as ferramentas. Muitas vezes eles não usam. Tá com todas as ferramentas na mão, não usam. Você pega, olha, o perfil não é adequado, vai nos dar trabalho com a gestão vai ser agressiva. Não, mas assim como para contratar, como para promover. Ele é excelente tecnicamente, não vai ser bom líder. Como não?
Aí a gente perde um excelente técnico, e ganha um péssimo líder. Você perde duas vezes, né? Você perde o técnico, que era excelente, e perde o líder, que não foi um bom líder. Foi. Não, mas eu quero essa pessoa à frente. O jurídico tem mais poder de veto dentro da empresa que o RH? Num caso assim? Quando extremo, né? Mas eu vejo muito mais o jurídico no reativo do que no preventivo. Ele vai para defender. E se fosse uma parceria de RH jurídico, o preventivo no RH, opa, aconteceu o problema, vai no reativo no jurídico para ajudar a ter poder dentro da empresa para uma decisão. Maravilha. RH jurídico, e tem um que é pouco falado, mas que se trazer juntinho também e ser escutado com bons profissionais, é a saúde. Saúde ocupacional, ela tem uma bagagem de jurídico muito bom, porque para operar na saúde ocupacional, você tem que conhecer do jurídico também, e aí faz uma parceria muito bonita. Porque conhece inclusive, olha, os riscos, porque eu coloco uma pessoa para um cargo, às vezes, que a saúde dele não permite. Só que eu não consulto a saúde depois que ele já está lá, que fala, e agora? Agora nós vamos ter que esperar. Mas é porque a visão vamos pôr aí, né, da segurança hoje dentro das empresas é muito assim, ele só marca o ASO, ele só tem que acompanhar os programas legais, ele só vai organizar a CIPA. Mas a CIPA agora tem assédio. E aí? Mas a visão precisa mudar como um todo. Eu falo que um organograma que seria perfeito, porque o RH ele sempre fica no limbo, né? Ele tá abaixo de todo mundo, mas ele não tá abaixo de ninguém, não tem ninguém ligado ali diretamente no RH, mas assim, para mim o ideal seria, vamos pôr assim, né, o CEO e o RH embaixo. E depois um papel todo mundo estratégico, né? Assim como a CIPA ser estratégico, o RH ser estratégico, né? Então, assim, seria assim, um mundo ideal, justamente por conta dessas tomadas de decisão. O que eu vejo, e que eu já presenciei, né, uma época que eu trabalhei numa consultoria, é que era uma empresa familiar, né, eram 3 filhos, e eram 2 homens e uma mulher, e a mulher era do RH, e em vez dos irmãos abraçar a causa, não. Eles mais vetavam ela do que ajudavam ela. E ela falava assim, desse jeito eu não vou conseguir conduzir as pessoas. E a gente foi justamente para eles entenderem a importância que são as pessoas, né? Porque só números, né? Só faturamento, o que entra, o que sai, né? Só que dali que era importante para eles. E como foi um processo sucessório, ainda foi muito difícil quem, né, estava sucedendo entender que dependiam de pessoas. Então, assim, o RH, às vezes, pode ser da família, a empresa da pessoa que ela ainda, assim, tem alguém para poder podar ela. E eu com experiência, assim, grandes empresas não... o RH super estruturado, com todos os subsistemas possíveis tendo, mas ainda sem esse poder do veto, sabe? Acontece toda a linha do cuidado, fala-se muito mais do que de fato acontece por causa da liderança que boicota. Quero crer que não é intencional, mas por desconhecer, por isso que eu bato muito na tecla do letramento, da importância, de mostrar como o antes e o depois, o com adoecimento, com assédio e sem, o quanto que a produtividade é maior, o clima é melhor, a rotatividade, que é o turnover, vai lá embaixo, quando você tem um clima bom. Não existe lugar onde acontece assédio, onde as pessoas não têm voz, que não tem um ambiente emocionalmente seguro e que as pessoas vão ficar. Vai ter rotatividade. E isso que tem que ser o tempo inteiro mostrado o quanto que é diferente. Mas eu tenho que cuidar do líder também, para que ele esteja bem. Por quê? Se eu estou doente, o outro doente me parece normal. Né? Eu não consigo identificar. Aí você falou uma coisa interessante, cuidar do líder. Agora, se o RH não tem, por exemplo, a voz do veto,
como que é a atuação, como vocês estão vendo hoje o RH trabalhando na educação preventiva do assédio? Opa, eu vou trabalhar esse assunto assédio dentro da empresa. Eu vou criar, já que eu não tenho poder do veto, eu vou criar na prevenção em tratar esse assunto. Tratar debate, criar programas de educação, criar isso, canal de denúncia. Tá? Como que está isso e qual que é, nesse momento, o apoio que o RH recebe para fazer isso também. Porque às vezes o gestor pode chegar e falar assim, peraí, você vem com esse assunto aqui dentro da empresa? Essas são duas coisas importantes. O RH como influente, ele vai ter que ser persuasivo. Ele tem que ser persuasivo, ele tem que conhecer do negócio. Não dá para ele ficar aqui sem conhecer, falar a linguagem do negócio, o que é importante. Não tem jeito, a gente tem que entrar. Porque ficar só aqui, ó, que eu sei de gente, das pessoas. Eu tenho que saber do negócio, o que é importante, qual a época do ano que eu não posso ficar enchendo as agendas de treinamento, porque eu vou sinalizar que eu não estou alinhada com o negócio. E isso, uma vez que eu persuadi a liderança de que é importante, aí tenho visto muito escolas de liderança dentro das universidades corporativas. E dentro da escola, da agenda do líder, tem o tema assédio, que vem parceria com o compliance da empresa, que vão lá falar, traz pessoas externas, inclusive mulheres, dando depoimentos e dizendo assim, bem rasgado, o que é e o que não é. Por isso que eu falo do letramento de novo, porque é tão interiorizado, é tão cultural nosso, que a gente nem sabe o que é e o que não é. E nessa linha, né, pensando no letramento, o amadurecimento das organizações e das pessoas, a gente pode falar assim que o assédio tem cura? Um assediador pode se perceber assediador e deixar de ser, ou pelo menos ter um esforço para deixar de ser? Tem cura esse assunto? Tem, comportamento, né? É vigilância. Assim, eu vou me vigiar, é orar e vigiar. Aquela coisa, ó, vamos lá, eu tenho que vigiar, tenho que pensar para falar. Tem coisas que eu vou usar a palavra, vou trocar a palavra, até que vira hábito. Quando você é muito relaxado pro negócio, você fala palavrão e começa, eu vou me educar para não falar palavrão, você freia. Uma hora acontece. O tom de voz, limitar o tom de voz. Às vezes o gestual, porque às vezes a pessoa fala manso, mas o gestual dela é muito agressivo, bate na mesa. Mas tá falando aqui, ó, suavezinho aqui, mas dando porrada na mesa. Então, assim, é o policiar mesmo. É o todos os dias ali, aquela pílulazinha de consciência. Ou então, com uma voz mansa, dá uma ordem que é uma atrocidade, né? Mas fala como se fosse normal. Te põe pra chorar. É isso aí. Você corta o banho. Tem que ter, né? Eu vai falar mansinho. Nossa, eu vivi isso pessoalmente. Não terá uma voz em nada, mas te destruía emocionalmente. Então, assim, é muito como mesmo, o que você vai falar, sabe? E o líder não duvidar do quanto que é importante o que ele faz. Ele é seguido. Se você não quer ser seguido, vigiado, não seja líder. Não seja. Ali eles vêm e é impressionante. Assim, eu como RH participando de vários níveis na empresa, você vai na reunião do diretor. Ele dá um murro na mesa, fala, pá, você quer? E fala palavrão. Você vai depois no nível abaixo, é igual o filho pequeno repetindo o que o pai faz. Comportamento mesmo. Aí você fala... E isso eu vivi com líderes, assim, olha, gente, vamos diminuir os palavrões? Vão é cultura organizacional, né? Educação. Mas então, se a empresa toma essa decisão doída de mudar essa cultura, não quer dizer que ela vai ter que demitir todo mundo. Ela pode partir para o letramento e reeducar as pessoas. Educação. E assim, educação e o esforço de todos. A gente vê que tem o esforço de todos. O fulano tá mudando, né? Você vê o jeito de se portar e valorizar isso. E ter a turma do RH,
ela vem como guardiã. Ela tem que ser mesmo, se sentir guardiã disso aí, da cultura, de ir aqui sinalizando onde foi legal, onde não foi. Então, hoje, a figura da BP, eu falo que o RH, o dia que ele não vai existir, a meta é não existir mais. O dia que os líderes forem todos educados. Fora isso, o papel do RH é muito esse, de ir aqui guardando o que eu quero ter nessa empresa. Então, é chato? Não, é o que me sinaliza. Sabe, quer dizer, meu vigia? É esse. E veja como algo importante. O dia que for, eu não vou achar chato o RH, porque ele vem me vetar, ele vem falar o que eu não posso fazer. Não, ele está me construindo. Então, eu acho péssimo quando eu vi falar, olha, você não pode fazer assédio porque tem uma justiça atrás. Cara, não, porque você tem que ser um ser humano melhor. Mas às vezes, igual eu pego o exemplo do cinto de segurança, né? Enquanto a pessoa não é montada, você tem que ter a justiça ali. Precisa. Igual essa mudança da pergunta da Isadora, essa pessoa ela é capaz de mudar? Cara, talvez ela vai até fingir, mas ela vai saber que tem uma pressão ao redor dela, que se ela não mudar ou ter um comportamento diferente, ela vai se ferrar. Uhum. Né? E vai atrapalhar a empresa que ela está atuando. O meu desafio ainda é um pouco maior, porque como vamos por assim, minhas meninas estão em postos de trabalho, né? Então eu falo que elas têm duas lideranças a seguir, né? A nossa interna da empresa, né, que contratou elas, e a pessoa que ela está prestando serviço. Então eu ainda tenho esses dois desafios, porque eu tenho que policiar os meus coordenadores, os meus supervisores de como falar com as meninas, e tenho que policiar o meu cliente. Uhum. Porque elas estão na frente de trabalho, elas estão com o cliente. Então, assim, quando eu assumi o RH, foi a primeira coisa que eu falei. Eu falei assim, eu faço questão de ir em todos os clientes, que eu quero conhecer todas as meninas. Hoje eu já chego nos setores, eu já conheço o nome de todas, né? Já conheço, já sei uma particularidade. Se eu chego, a carinha de um já não está muito boa, eu já chamo no canto e falo, o que está acontecendo? Vamos conversar. Ai, porque aí escuto muito do ouvir. Uhum. E, assim, graças a Deus, apesar dos ambientes que as minhas funcionárias estão inseridas hoje, são ambientes masculinizados, né? São concessionárias de carro, que têm oficinas, é um estádio de futebol, é uma mineradora, que eram ambientes que até 15 anos atrás, que não é um recorte muito grande, mas eram 100% masculinos. Eu tinha uma mulher e olhe lá, hoje não, hoje você chega numa concessionária, o perfil de venda até de carro, né, quando fala assim, a mulher não entende de carro, o perfil dos vendedores mudou. Hoje eu tenho muito mais mulheres à frente das vendas, são gerentes de loja, e isso pra gente é muito bom. Então, assim, me dá uma segurança também desse resguardo e desse cuidado com as minhas meninas que estão ali na frente. Né? Eu até questiono também, por que mudou de homem para mulher as vendedoras de carro? Na minha opinião, por serem mulheres, são mais criteriosas, são mais detalhistas. Então, poder de convencimento, quando você vai comprar um carro, elas pegam no detalhe, que às vezes um homem passa batido. Por que eu tenho mais mulheres hoje nas concessionárias limpando as oficinas do que homens? Porque a mulher é mais detalhista. A mulher ela não vai só jogar água no chão e puxar água e pronto. Não, ela vai ver que o elevador está sujo, ela vai limpar o elevador do carro. Ela vai ver que ali está com uma teia de aranha, ela vai ali e vai limpar. Homem não, se você fala com ele assim, limpa aqui, ele vai jogar água, puxar água, pronto, acabou. E pronto. E ele não vai ter esse critério, esse detalhe. Então, assim, o que eu percebi foi isso. E não só nas lojas de carro, mas, assim, motos, né? A gente também tem lojas de motos de valores, assim, bem exorbitantes. Então, assim, até nesse ponto mesmo, eu vejo que tem hoje muito mais mulheres, né? Porque a moto, você não compra só a moto, né? Você compra os acessórios da moto. Você compra a jaqueta, você compra o capacete, você compra um outro souvenir, você compra a capa, enfim, é um infinito de possibilidades. A mulher, ela tem muito mais saquejo, muito mais jeito para poder vender esse
souvenir do que um homem, porque ele vai limitar. Não, essa moto aqui é assim, 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 tantas cilindradas, fazer, pronto, acabou. Mulher não, ela vai justificar o porquê que você quer comprar aquela moto. E aí, se a pessoa entra sem nem querer comprar, ela vai comprar a moto por conta do poder de persuasão da mulher. Aproveitando isso, eu quero perguntar uma coisa para vocês. O modelo de liderança feminina é diferente do modelo de liderança masculino? Claro que uma mulher pode atuar no modelo de liderança masculino, mas vocês acham que o modelo é diferente? Acho que a mulher tem mais escuta, tem mais paciência para escutar, tem mais sabedoria para entender o que está sendo falado, ela filtra melhor, porque nem tudo que a gente escuta, a gente pode passar para frente. A gente tem um filtro. Então, a gente filtra ali a informação, fala, isso aqui a gente pode ir nesse caminho, esse aqui não. Eu vejo muito isso. O homem, se você chega e desabafa, ele sai daqui, ele entra na sala do outro, você acredita que o fulano falou isso comigo? Não é um filtro de censura, não. É um filtro de elaboração. Sim. Eu de como acho passar. Bem diferente assim, o estilo de gestão feminino e o masculino, assim, até pela natureza, que bom, né, viva as diferenças, mas assim, o que eu acho que a mulher tem mais é a sensibilidade no olhar, assim, do humano, que hoje está tão valorizado. E aí, quando a gente entra em gerações que a gente está tendo, né, hoje, às vezes, 5 gerações em uma equipe só. E a nova geração, ela valoriza a humanização, a gestão humanizada. E a mulher tem esse olhar atento, a facilidade de perceber um semblante que não está bom, e eu chamar para conversa. Então, se você pegar as novas gerações, eles vão ficar onde o ambiente permite eles serem vistos como indivíduo ali. Serem de verdade. Serem de verdade e percebidos. Olha, a Isadora não está bem hoje. E isso é desenvolvível em um homem? Claro. Mas, até então, não era valorizado nem proposto esse desenvolvimento, né? Tem os que fizeram, tem os que são mais sensíveis, né, aos temas, mas a gente não vê com frequência, porque foi cobrado do homem, então produzir, e ele é bom líder se a equipe dele produzir mais. E hoje a gente vem, sim, produzir, mas com pessoas saudáveis. E a mulher tem essa facilidade de administrar a produção com o saudável, com a atenção ao indivíduo. Então, a diferença está nessa humanização da liderança. A cultura organizacional eu acho muito importante. E a liderança dita a cultura. Uhum. Se vocês assistiram, né, eu acho legal, mas se não assistiram, vou recomendar 2 séries. Que é uma chamada We Crashed, que trata como foi criada a WeWork. E ali você vê casos de assédio o tempo inteiro. Não sei como que a Apple TV não tirou a série aí do ar, porque você vê assédio, assim, festas da empresa e a empresa estimulando bebidas e assédio por produtividade muito grande. Eu sou do segmento de alta tecnologia, então é um segmento que ainda tem muita imaturidade. E tem uma que tiraram do ar, mas talvez vocês encontrem, que é a história da criação da Uber, né? Que, cara, são histórias de aquilo ali era um local de assédio declarado, né? E eu estou até falando o nome das empresas porque está público, está divulgado ali na internet. E tem outro que chama Ela Disse. Esse é um caso da imprensa americana, que é um escândalo dentro da mídia americana que começou na revista Time. E aí esse escândalo foi subindo, envolvendo até presidentes da República no meio das histórias que estavam por lá. E a gente tem um caso agora do Jeff ali também, que é um caso horrível, né? De assédio, de pessoas que acabam fechando os olhos para o que está acontecendo e fingindo que está tudo certo. Hoje, né, nós temos a lei aqui no Brasil, a NR1, que veio trazer à tona para o judiciário
E isso tem aumentado muito o judiciário, a penalidade de assédio, e as causas estão ficando cada vez mais gordas, né? Empresas listadas na Bolsa, isso é uma penalidade seríssima. Eu estou provocando esse assunto, inclusive, no conselhos, né, como conselheiro de empresa, esse assunto nos conselhos, porque será que os conselhos estão atentos a isso? Mas o que eu queria também ouvir de vocês agora como que as empresas estão dando voz para as mulheres reclamarem o assédio. Elas estão procurando quem? O RH, compliance, elas têm um canal de denúncia, esse canal de denúncia são bem aceitos, o RH faz parte desse comitê para apurar a denúncia. Como que vocês estão vendo isso nas organizações? Eu sou faladeira. Isso é bom, isso é bom. Porque o canal está aberto. Eu vejo como um canal aberto. Em grandes empresas tem canal de denúncia. O que eu vejo frágil é a apuração. Ainda tem, aí vão para as entrevistas. E aí, como que são feitas as entrevistas, eu acho que ainda está bem... chega num tom de cheque, assim, será que é isso mesmo? Será? Agora, até antes um pouquinho, Aline. Tem um canal de denúncia, mas você acha que as mulheres sentem a vontade de ir lá no canal de denúncia? Então, você vê pouco denúncia de assédio sexual, por exemplo, que eu acho que é o mais... o que acontece muito com as mulheres e que é abafado por causa dessa forma de apuração. E se realmente fica... é questionável o sigilo. Entende? Assim, tem muito ainda mistério no sigilo, porque depois teve desligamento. Por quê? Porque assediou. Quem é? Aí fica aquele burburinho. Então, assim... Caçar as bruxas, Caçar as bruxas. Parte sempre do princípio que a pessoa tem que ter provas. Então, assim, tem alguma prova... Ou seja, constrange a pessoa mais do que ela já está constrangida. Exato. Então, assim, eu tive um caso de assédio que foi até denúncia nem só dentro da empresa. Ela foi fazer externo. Ela voltou, eu falei, Arina, eu desisto. Eu não vou querer denunciar. Porque perguntou se eu tinha como ter acesso ao celular da pessoa que mostrou. Ela falou, como? Vou roubar o celular da pessoa? Ela vai o tempo inteiro querendo que a pessoa traga provas como se ela estivesse inventando, entende? Então, assim, o como ainda está ruim. Talvez porque ainda tem fragilidade até nas ferramentas mesmo. O canal de denúncia existe. Ele é... Amigável? Acho que não. Então, esse é uma dor. Uma dor. O que eu percebo assim, né? As grandes organizações têm, né? Os programas de compliance, têm, né? Canais de denúncia e tal. Quando a empresa é uma empresa de pequeno porte, e que agora, com a NR1, né? As empresas estão se vendo na obrigação de ter, né? Não um compliance robusto, mas pelo menos um canal de denúncia, né? Que é o que vai acontecer com a gente agora. O que eu percebo é que a pessoa que ela é assediada, muitas vezes ela não tem coragem de denunciar. Ela comenta com uma outra pessoa e essa outra pessoa toma as dores e denuncia. Nunca assim, diretamente, né? A pessoa. Nunca vem a pessoa para poder falar, por conta do receio das represárias, né? Das caças bruxas e tudo. Com essas ferramentas agora para as empresas de pequeno porte, agora que a gente vai realmente conseguir mensurar, né? E aí sempre, como eu falei, né? O terceiro setor, por ser pessoas mais simples, que às vezes não têm acesso, assim, né? Apesar hoje, né? Todo mundo tem um celular, que tem internet, que tem informação. Mas as pessoas compreendem as informações do jeito certo. Então, o que eu vejo muito é que a gente ainda tem soluções muito caseiras,
mesmo, que é essa questão do RH ir, né, no meu caso, né, de ir, de escutar, de conversar, de perguntar. Eu rezo, né, que assim, o canal seja bem aceito e que realmente a gente tenha um bom resultado. Mas a primeira coisa que eu falei a gente vai implementar. Primeira coisa, não existe caça às bruxas. Eu quero saber. Não tem como saber, não vai saber, não vou correr atrás, não quer. Eu vou resolver o que está acontecendo. Então, assim, se a gente ficar muito bitolado nessa questão do canal de denúncia, né, que a gente ainda questiona muito a questão do sigilo, porque hoje virou piada, né? Vai fazer pesquisa de clima? Não é sigiloso, não, a pessoa sabe quem que é. Então, assim, tem que ter esse compreendimento que o canal de denúncia é para denúncia e não é para caçar cabeças, né? É resolver o problema. Cansamos já de empurrar o problema para debaixo do tapete. Conhecer e resolver, né? Tem que resolver. Mas vai afetar? Vai. Se tiver que afetar, vai afetar. Mas precisa ser resolvido. Não adianta a gente ficar só nesse resguardo assim, qualquer coisa põe na justiça, qualquer coisa vai na delegacia. E quando a gente vai na delegacia para fazer qualquer coisa, a gente já passa por tanto constrangimento. Justamente. Você vai fazer um boletim de ocorrência porque roubou seu celular. Fala, mas como é que estava seu celular? Estava na sua mão? Não interessa onde ele estava, a pessoa roubou meu celular. Então, eu fico pensando, eu nunca passei por isso, mas eu fico pensando a dor de uma mulher de chegar numa delegacia para fazer uma denúncia de assédio. Porque se hoje a mulher que vai na delegacia para denunciar uma agressão, para pedir uma medida protetiva da Maria da Penha, eles ainda demoram 48 horas para poder entrar no sistema e nessas 48 horas ela é morta. Isso na delegacia de mulher. Na delegacia de mulher. Especializada em mulher. Agora imagine se fosse uma delegacia genérica. Não, Aí vem as perguntas, que roupa você tava? O que você tava fazendo? Mas você tava, essa hora, você tava na rua? Você mereceu. Você tava na rua essa hora? Mas você tava bebendo? Você tava com quem? Você é casada? Pra mim, o ser casado faz diferença, eu ser casada, não sei, por eu ter um telefone roubado, ou por ter sofrido um assédio, ou porque eu estava dentro de um ônibus e uma pessoa me assediou e passou a mão em mim, interfere? Interessa, né? Muito bom esse ponto de reflexão. O que eu penso, assim, eu acho muito sério, em vários assuntos dentro da empresa, o que eu faço com a informação que eu tenho. Como drogas. Ali não quero saber. Vamos pesquisar. E o que eu faço com isso? Se você souber que ele fuma. Porque se você não for fazer nada, nem mexe. Deixa quieto, porque é feio. Você falar, que eu cuido, eu faço, não faço. Aqui, se pisar fora da linha, eu vou mandar embora. Mas aí depende. Porque se é o cara... E às vezes também não é só o alto cargo, não. Às vezes no operacional. Um que é muito bom de trabalho, antigo na empresa. Acontece uma dessa... vem um tanto de si. Então, assim, o que eu também vejo como uma dor e fragilidade tá bom, denunciei, entendeu, o cara, realmente ele assediou, e aí? Você está pronta, empresa, para fazer o que tem que ser feito? Independente de quem seja, aí é a hora que depois eu te falo o que é. Depois a gente vê como é que vai ficar. A gente vai fazer a regra. A gente vai fazer a regra não vem. Eu coloco o canal porque eu preciso ter o canal. Eu vou dar satisfação para a sociedade, para a justiça, vou atender NR e tal. Mas o que eu faço com isso? Qual que é a tratativa? E isso são coisas que ainda são frágeis, inclusive na própria legislação. Tipo assim, você tem que tratar. O que é tratar? Porque a denúncia está feita. Já descobri que é ele. O que é tratar? Uma ação educativa é tratar? Não é só isso, tem que oferecer apoio psicológico, a própria norma fala. Sim. Ela tem que oferecer o canal, o poder de voz e dar apoio psicológico. Eu estou tratando a vítima. E aí ele pode fazer outras. E eu vou tratar só pondo... Então, para você... O causador do problema está lá.
É isso, esse é o ponto. Assim, eu vou. E aí, para mim, quando eu falo, não, eu eu tô te dando apoio psicológico. Eu tô. Aí a frase é forte, mas é o que eu falo assim, ó, eu tô te fortalecendo para continuar apanhando. Não faz sentido. Pra você aguentar a pancada. Sabe, assim, eu te dou. Olha só, tem psicólogo. Ou então dá uma disposição. resposta até aquela que a Isadora recebeu. A empresa não te merece. A empresa não te merece. É a mais fácil. Tipo assim, eu não vou resolver o problema, te convido a sair do... O assediador tá lá. O que eu faço com ele? Eu vejo que tem uma questão cultural. As pessoas, qualquer, sempre até fora da empresa e tal. Mas foi legal você ter entrado na delegacia, porque a Delegacia da Mulher surgiu para atender um caso específico que as delegacias normais não conseguem tratar. O cara está lá tratando de um homicídio, vai tratar uma questão de assédio e agressão da mulher. E aí? Não entende aquela dor da mulher. Embora tenha problemas, pelo menos criou-se uma linha direta ali para a mulher. E o que eu vejo nas organizações é que, primeiro, esse tema doído para tratar até em questão de educação, mesmo sendo grandes empresas, porque igual você falou, é tratado de assédio, mas dentro de um programa de educação que aquele assédio está lá dentro. Isso. Né? Ou seja, não é um tema que é colocado à tona em primeira instância, tal. E segundo, quando vai para um outro tipo de canal, os canais mais antigos de empresas grandes, eles estão obsoletos. Por que obsoletos? Porque a própria ISO fala que o canal tem que ser independente. Então, eu fui entrar, por exemplo, no canal da Vale. É um canal da Vale. A Vale tem um canal de denúncia dela lá dentro e que não é independente. E aí? Entra nos canais de denúncia do governo federal, que não tem canal de denúncia. Tá? O governo federal não tem. Tem a ouvidoria, que não tem nada a ver com o canal de denúncia. É horrível. Eu fui entrar no do governo do estado de Minas, você não consegue sair do lugar para ir fazer a denúncia. Então, a pergunta que vem é, esses canais são amigáveis para fazer a denúncia? Ou a pessoa fica mais constrangida ou com medo do que realmente fazer a denúncia? Então, assim, a questão é, os canais estão apropriados para receber uma denúncia e depois aquela ponta de investigação. E aí? E aí, depois que caiu lá a investigação, essa pessoa vai ser mandada embora? A Isadora me postou um caso um print de um caso de um homem que trabalhava na empresa há anos, nunca teve problema nem nada, ele foi fazer uma denúncia de assédio, 30 dias depois ele foi desligado da empresa. E aí? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, como que é a cultura dessa empresa? Como que é o canal de denúncia que ela está lá dentro? E quem são as pessoas que estão cuidando desse caso? Então, acho que as normas estão aí surgindo, acho que ela vai evoluir. Sim. Elas vão evoluir, as normas, porque a ISO 37001 de canal de denúncia fala como que as ferramentas devem ser, e a maioria não está em conformidade, mas pelo menos já é alguma coisa. Eu até falo, vem para incomodar, é isso. Pelo menos já é alguma coisa. Não tem como retroceder, agora daqui para frente. E as mulheres têm que ser realmente empoderadas a pôr boca no trombone. Né? Hoje eu falo que o maior poder de afetar as empresas não está no bolso diretamente, está na reputação. Sim. Quanto custa para uma empresa a reputação? Demora anos, com muito dinheiro na mesa, para resolver um problema de reputação. Às vezes tem que trocar um líder que é um cara competente na área dele, mas é um péssimo, porque ele assedia, tal, é péssimo a empresa. A empresa vai ter que mandar ele embora. Como recado para o mercado. Porque, como recado. Mas, cara, será que não seria melhor tratar isso dentro do ambiente para que não acontecesse, permanecer com o cara lá dentro? Né? Enfim, são coisas para a gente trazer à mesa. Tem muita coisa para ser debatida. E a gente está chegando no final. Eu queria ver com vocês o seguinte, qual que é a mensagem de vocês, mulheres, para as pessoas que trabalham nas organizações e para as mulheres de RH, vocês deixariam como atitude
em prol esse caso? Difícil, né? Difícil, né? Aí eu entendo que o recado é: aproximem do negócio, das pessoas, do líder, entenda e encorajem eles nessa mudança, porque é uma coragem das partes. Ó, vai ser bom para nós. E a mulher tem habilidade para isso. Exato. Então, assim, não se incomodar muitas vezes, essa questão que eu falei do poder do veto, da decisão, não é uma questão de vaidade. E se você conseguir influenciar que ele decida como você gostaria de decidir, maravilha. Não decidi não, quem decidiu foi ele. Uhum. Você foi uma excelente influenciadora e tá tudo bem. O importante é a mudança na cultura e no posicionamento das pessoas. E que isso, sim, é o grande trunfo do RH. Acho que a gente tem que focar nisso, assim, de ser boas influenciadoras e guardiãs de uma cultura saudável para as organizações, e aí pessoas também serão saudáveis, né? Beneficiadas. Continuar mesmo ouvindo, sentindo, percebendo, porque às vezes o corpo fala, né? Não é só o verbalizar. Então é ter esse cuidado do corpo falar. E como a Aline falou também, né? Reeducar os homens, né? A gente precisa também, né? A gente fala muito do empoderamento feminino. Claro, a gente precisa ter voz, coisas que a gente, né, nunca teve. Então hoje a gente tem uma voz. Mas eu fico pensando assim, eu no meu caso que eu tenho um filho, né, meu menino, como que eu vou criá-lo para ele não se tornar uma pessoa que eu não quero para frente, né, de como tratar uma menina, uma mulher, né, a avó, a mãe, as tias. Então, assim, reeducar quem hoje já está aí. É um desafio imenso, porque já vem de uma cultura, não, eu sou assim, vou morrer assim. Não, a gente pode mudar, né? A gente pode plantar ali a sementinha ali, regando, e eles tendo consciência que a gente também precisa deles, que a gente não está contra eles, a gente está junto deles. Né? A gente tem que andar juntos, né? A gente fala muito, né, do assédio das mulheres e tal, mas a gente sabe também que tem os assédios reversos também, né? E que também precisam, né, ter esse olhar clínico, mas assim, é o reeducar, é um andar junto, o ouvir, sempre ouvir. E ter essa percepção do corpo, do olhar. Você está numa reunião com várias pessoas, perceber, porque às vezes o olhar entrega que alguma coisa está errada. Né? A expressão do corpo, né? De como que está sentado e tudo. Então, assim, ter essa sensibilidade de olhar o todo. Isso. Não só, mas ela nunca me falou, mas ela não precisa me falar. Eu já percebi. Então, ter essa sensibilidade mesmo. Meu recado para... Só aproveitando o gancho dela, ela falou do menino, educar o menino para ele tratar as mulheres de forma diferente, mas também as meninas a saberem se proteger do que ela pode aceitar e que não pode aceitar. E não se permitir se limitar, né? Justamente. Sempre. O meu recado é para as mulheres que já sofreram assédio, que a dor delas é individual, mas a cura é coletiva. Né? O caminho é de todo mundo. Isso, exato. Muito bom. Gente, muito obrigado pelo debate. Que a gente consiga ser uma fagulha pequena, mas que vai crescendo para que esse tema não seja tão recorrente. Né? Hoje... a cada hora, nesse momento que a gente está conversando aqui, pelo menos uma mulher foi assediada no país, e não é só, quando a gente fala só assédio, ela está sendo afetada psicologicamente e afetada a família dela, a vida dela, da pessoa pode estar sendo afetada nesse momento ali. Então, obrigado também a quem está nos ouvindo, porque está querendo aprender, está querendo uma mudança, e que possa também levar essa mensagem nossa para outras pessoas se protegerem e mudarem o comportamento. Obrigado.